O que fez você, né, um jornalista consagrado aí no meio automobilístico, chegar a essa conclusão, né? Chegar a esse ponto? Onde é que você entrou? Como é que você chegou a essa conclusão? Você não tem nenhuma ligação com o mercado de combustíveis, a gente já conversou sobre isso. E aí, cara, isso me bateu essa curiosidade. Na verdade, assim, nesse caso, o ponto de partida nem foi mérito meu. Tudo surgiu de uma entrevista que eu vi do presidente da Volkswagen América Latina, Pablo Dissi, em que ele simplesmente tocou nesse assunto. Mas ele tocou nesse assunto dizendo em que a gente poderia utilizar o etanol que está aí como vantagem competitiva para alimentar carro elétrico. Na verdade, quando ele tocou nisso, eu lembrei quando eu, em 2016, eu tive contato com esse veículo de célula de combustível que usava etanol. E aí eu lembrei, é hora da gente falar sobre isso. Mas antes da gente falar desse caso específico, é importante explicar para o público, porque assim como tem uma rejeição muito grande com o etanol, uma boa parte dos consumidores e dos especialistas tem uma rejeição muito grande com o carro elétrico, e mais que rejeição, tem um certo descrédito de que, olha, o carro elétrico não vai chegar no Brasil, vai ser nicho. Então, explicar um pouquinho de carro elétrico para entender um pouco sobre o etanol na produção de energia para o carro elétrico. Então, assim, o que a gente precisa lembrar é que a gente vai ter nós, no Brasil, a indústria no Brasil, o mercado consumidor tem um problema pela frente. Esse problema chama-se carro elétrico, que é um problema que o mundo está enfrentando. Mas, para nós, ele é essencialmente mais cruel. Por quê? Então, vamos começar. O carro elétrico aqui praticamente inexiste, e um carro elétrico aqui ele é caríssimo. Ele custa, no mínimo, quando você pega um carro equivalente, 70% mais. Mas, na média, ele custa quase o dobro. Então, assim, as pessoas acham que esse carro não vai vingar no Brasil, primeiro, porque é muito caro. Então, está fora da realidade brasileira. Ponto. E é verdade, o carro hoje elétrico é muito caro. Segundo ponto, falam que você não tem uma rede de abastecimento de eletropostos. Isso é caro, isso é complexo, e é verdade, praticamente não temos. Temos ali alguns... essa rede está sendo criada agora, e 2019, 2020 está crescendo, mas é muito focado no mercado premium. Aliás, quem está cuidando disso são as marcas premium, as marcas de luxo, BMW, Volvo, Mercedes. Tem uma associação entre Volkswagen, Audi, Porsche, que está criando uma rede de postos para o Brasil. Mas, assim, mesmo que esses postos que elas estão planejando vinguem, ainda vai ser muito pequeno. Você não consegue abastecer uma frota muito grande. Então, você tem esse problema. Segundo problema, a rede de abastecimento, ela é muito pequena, cara de plantar, difícil. E tem um terceiro problema, que é o tempo de recarga. Supondo que você não tenha problema de abastecer ou em casa ou no eletroposto, lembre-se que para você recarregar o carro completamente, você para no posto, não espera 5 minutos e vai embora com combustível. Se você deixar ele ligado numa tomada comum, é a noite inteira. Você tem mais de 10 horas. Se você parar num posto de carga rápida, se você quiser encher ele completamente, quase 1 hora. Geralmente o que você faz é uma recarga de 25, 30 minutos para você recarregar 80%, porque carregar ele completamente leva muito tempo. Imagina você estar viajando para num posto, vai comer um lanchinho, só que seu lanchinho tem que durar 1 hora para abastecer isso para a próxima jornada. Então, preço, rede de abastecimento e tempo de recarga são problemas muito graves. E aí é natural que pensar que, olha, esse formato não vai dar certo no Brasil. Só que tem uma coisa, a gente precisa lembrar que essa pressão, ela vem de fora, e isso vai chegar aqui. Certamente, falando da realidade brasileira, isso vai demorar talvez de 20 a 40 anos para que o carro elétrico seja um veículo muito comum de ser encontrado. Só que, assim, pode demorar 20 ou 40, mas a rapidez com que os 40 podem descer para 20 depende muito de como o carro elétrico vai crescer lá fora, mas também depende de uma parte da realidade brasileira, de uma realidade, de uma mentalidade do nosso consumidor. Então, pensa assim, vou dar um exemplo muito simples, não vamos viajar muito. Todo mundo aqui ficou muito chocado com a saída da Ford como montadora, como fabricante do Brasil. Ela continuou como importadora, mas ela fechou ali as suas 3 fábricas no Brasil. Porque o que isso tem a ver com carro elétrico?
Em 2018, a Ford, a matriz, estabeleceu a sua nova estratégia. Qual a sua nova estratégia de produto para o mundo? Ela vai deixar o segmento de automóveis de passeio, especialmente os pequenos, porque tem pouca margem de lucro, a demanda está caindo mundialmente, e ela vai investir mais aonde? Em SUVs e picapes, que é onde você tem uma margem de lucro maior e é onde você tem uma demanda crescente. E além de SUVs e picapes, eu vou investir nos carros elétricos, porque é ali que você tem o futuro do mercado. Então, o que aconteceu no Brasil, em parte, tem vários problemas, eu até escrevi sobre isso, tem vários problemas que a própria Ford aqui no Brasil causou, uma série de erros históricos, então não é só culpa do mercado, não é só culpa do custo Brasil, mas dentro dessa série de complicações tem um elemento que é a estratégia da Ford. Aí você falou, mas a gente não tem culpa pelo que a Ford pensa, a gente não tem culpa se a gente der vazar e a Ford está numa estratégia diferente do Brasil. Não, não. A Ford, lá em 2018, é um caso. No ano passado, a Volvo tinha anunciado que a partir desse ano, 2021, a sua frota ela só ia vender carro elétrico e híbrido, inclusive no Brasil. A GM, faz algumas semanas, liberou que até 2035 todos os seus carros só vai vender carro elétrico nos principais mercados. Obviamente, em 2035 o Brasil não vai estar nessa, ainda vai ter carros a combustão. Mas olha só, você tem Ford, você tem GM, você tem Volvo, e aí você tem uma série de montadoras que investem em cifras que variam de 10 a 15 bilhões de euros em um programa de carro elétrico. É Volkswagen, é Hyundai, própria GM, própria Ford. Ou seja, se todo o mercado está investindo nisso, qual é a chance, daqui a 10 anos, todo o nosso line-up de produto é carro elétrico, mas a gente vai continuar investindo no Brasil, está comprando isso? Claro, se você tiver Brasil, se você tiver África, se você tiver Sudeste Asiático, ainda consumindo parte desses produtos, você ainda tem ali um certo investimento. Mas eu não digo nem investimento. O que vai acontecer é, você não vai ter desenvolvimento de novos projetos de engenharia em motor a combustão e cada vez mais você vai focar em carro elétrico. Por quê? Porque, primeiro, você tem uma demanda crescente do mercado e, segundo, e talvez aí o mais importante, você tem um movimento mundial, você tem as legislações mundiais pressionando a indústria. Você acha que a indústria está abraçando o carro elétrico que ela quer, porque ela é sustentável? Não, ela está abraçando porque ela é obrigada, porque quem não abraçar vai morrer. Então, e olha alguns exemplos. Você tem a Europa, que boa parte dos países já proibiram, a partir de 2030 já não vai poder vender carro com motor a combustão. Nos Estados Unidos, com a administração de Joe Biden, ela voltou a investir em programas de energia limpa, já estabeleceram um plano de implantar 500 mil eletropostos até 2030, e já mandaram, o Biden até mandou trocar toda a frota de veículos do governo, em torno de 650 mil, vai converter isso tudo para carro elétrico. Acho que só tem ali no máximo 3 mil carros elétricos nessa frota. E assim, e pouca gente sabe que nos Estados Unidos, hoje, já tem 3 estados americanos, dos 50, 3 estados já decretaram a morte do motor a combustão. Então, logo no começo desse ano... Você sabe quais os 3? Você sabe de cabeça aí? Califórnia é um, né? No ano passado você teve Califórnia e New Jersey, que já fizeram isso. Então, com 3 estados, pensa bem, você tem a proibição de vender motor a combustão daqui a, estamos falando 10 anos, 15 anos, no país do V8, e no país das picapes. Então, se nos Estados Unidos você já tem essa pressão, na Europa é natural, isso já vem de longa data, mas se você tem isso nos Estados Unidos, qual é a chance de isso começar a contaminar outros mercados? E não vamos esquecer, hoje, esse ano, a China, ela divulgou seu planejamento de se tornar uma nação neutra de carbono até 2060. Está longe? Está longe. Mas veja bem, a China é o maior poluidor mundial. E não por coincidência, o maior produtor e consumidor de carros elétricos do mundo. Então, veja bem, você tem a Europa, já vem faz tempo, mas acaba expulsando o motor a combustão da Europa, e é um mercado gigantesco. Você tem os Estados Unidos começando a crescer, a fomentar isso, e você tem a China.
E a gente estava discutindo, a China tem outro interesse, a China quer ficar livre da dependência do combustível. Ninguém está preocupado, no caso da China, está preocupado em ser ambientalmente correta. Ela quer se livrar do grande problema do petróleo, de ser dependente de receber petróleo ali pelo mar da China, porque a partir do momento que você fechar a torneirinha do petróleo, a China fica, toda a economia ali desaba. Então, você tem Europa, Estados Unidos e China investindo nisso. Por consequência, você tem os mercados, as montadoras acompanhando isso, e você acha que os outros mercados, Brasil, América Latina, vão se tornar párias dentro desse mercado? Não vão, porque a mesma Volkswagen que faz lá, ela faz aqui. Como eu disse, a gente vai ter um tempo de mercado. E esse tempo de mercado vai variar, dependendo do quanto o motor a combustão vai ser expulso dos grandes mercados, do quanto as montadoras vão começar a cortar os mercados em que ela tem uma margem pequena de lucro, porque ela está vendendo uma tecnologia que ela não consegue dar vazão em outros mercados, e o quanto esse mercado local, no caso brasileiro, está aberto a consumir novas tecnologias, consumir um carro elétrico. E vamos lembrar, e tudo depende de uma canetada. Se de uma hora para outra o Congresso aprova uma lei de incentivo muito forte, tem uma lei rolando ali, um projeto de lei no Congresso para a proibição do carro a combustão dentro de 20 anos aí. Deve passar? Não deve passar. Mas e se passar uma lei em que você tem um forte subsídio para o carro elétrico? O mercado vai responder, as montadoras vão responder. Então a gente precisa entender que no Brasil não é se o carro elétrico vai chegar, é quando ele vai chegar. Isso é inevitável.